Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Miau. Eu sou Bruna Santos, eu estou aqui com a Stephanie Rodrigues, a fundadora da ONG APA. Ela vai falar um pouco mais pra gente como foi todo esse trabalho de resgate de animais vulneráveis. Seja bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada a vocês. Agradecer para a gente ter a oportunidade de levar essa mensagem para a população, né? Principalmente quando se trata de maus tratos. Verdade. Conta pra gente um pouco do teu histórico. Como começou esse carinho, esse cuidado, essa vontade de cuidar dos animais? Começou desde o berço, né? Meu pai era um ativista praticamente da causa animal. Naquela época não tinha, essa palavra não existia. Era um policial militar aposentado que fazia resgates de animais em estado de vulnerabilidade no centro da cidade e enchia nossas casas de cachorros e gatos. Cresceu com esse amor aí, né? Isso, é um amor incondicional que já nasce assim de gerações. Quanto tempo existe já a APA? Nós estamos com 10 anos documentado, né, de existência e de prática há anos, né? Muito tempo, né? Isso. Como foi a construção, assim, essa ideia de ter essa ONG para fazer realmente a diferença? Isso é só em Fortaleza? Você atua em outras cidades também? Como funciona? Bem, na verdade, gente, a APA, ela nasceu no grupo de amigas, né? Que a gente se juntou para poder comprar uma ração. E aí, através do CNPJ. Sim. E depois dessa construção, eu fiquei sozinha na APA. E aí a gente foi formando com novos integrantes. E eu fiquei, na época, como presidente da instituição e hoje eu sou a fundadora, né? Certo. Porque a gente está caminhando de acordo com as necessidades do abrigo, né, da instituição. E, então, assim, nós atuamos, né, não só em Fortaleza, mas no Brasil inteiro, se for possível, fora também. Uhum. Né, nós fizemos já vários trabalhos, inclusive trabalhos que, na verdade, a gente que é protetora, não falo. Protetor não. Quando a gente é ativista, esse nome é uma grande diferença entre você ser protetor e ativista. Protetor você cuida, você guarda, né? E o ativismo você está arriscando a sua vida. Sim. Então nós às vezes a gente se torna inconsequentes daquele amor incondicional que a gente tem pelos bichos, né? Então já me coloquei em risco várias vezes para poder salvar animais. Tem ideia, Stephanie, de quantos animais já foram impactados pela APA nesse tempo todo? Não tenho. Não, eu acredito assim que, né, pela APA institucionalizada, né, institucional, assim, documental, eu acredito que foram centenas de vidas. Hoje nós temos 600 no abrigo e quantos nós colocamos para adoção, quantos nós, né, a gente que infelizmente faleceram, né? Não tenho noção. Acredito que milhares de vidas nós já conseguimos salvar. Né? Então, assim, matematicamente falando, eu não sei te dizer números. Né? Mas o trabalho aí é nítido, né? Toda a luta que já tem aí um histórico. E como você mantém esses 600 animais? É ajuda pública? É doadores? Como que funciona isso? Hoje eu posso te falar com toda a propriedade. Os nossos animais hoje, 80% do que os nossos animais têm, que ofertado para eles é através do meu trabalho. E as minhas custas, né, que eu mantenho, né, e com a ajuda de família, né, mas assim, 20% é de doadores, né, de redes sociais, né, de amigos mais próximos, mas é muito pouca ajuda se os nossos animais, né, fossem depender para poder se alimentar, alguma coisa nesse sentido, somente de doação, eles morreriam de fome. E não é só gato, cachorro, tem várias espécies. Várias espécies. Nós temos cães, gatos, nós temos galinhas, nós temos cabras, nós temos porcos, nós temos jumento, nós temos burro, nós temos cavalos. Então, assim, nós somos uma instituição sem especismo, né? A gente acolhe todas as espécies de animais.
E esse cuidado com eles tem que ter pessoas que saibam manejar, né? Isso. Então, tem pessoas que estão com você que fazem esse trabalho mais técnico também e tudo. Isso. Nós contratamos veterinários, nós temos veterinários contratados, né, para grande porte. Nós temos parcerias com veterinários, inclusive nós temos que até mandar um abraço para o doutor Galileu, para o doutor Campos, né, que são veterinários antigos nossos, que são parceiros, né? Então, da Sou Mais Bicho, que, né, Campus Pet, que estão com a gente, sempre estiveram, sabe? Também fazem trabalho voluntário dentro da nossa instituição. E eu não poderia deixar de agradecer, né, esses profissionais por se doarem também, né? E dizer que a gente tem, sim, nós temos voluntários, nós temos amigos próximos. Minha irmã me acompanha. Na verdade, minhas irmãs, a irmã de sangue, a irmã de alma, né? Então, a gente, que é a Paty Bahia e a Mireille, temos também, assim, pessoas incríveis que estão do meu lado há muito tempo, que chama-se Fernanda Leide, que é a nossa, né, que faz todas essas publicidades acontecerem, né, para poder mostrar para a sociedade, sabe, Bruna, que não é brincadeira, sabe? Animal não é brinquedo, animal não é objeto. Então, assim, a gente precisa levar essa mensagem, já que nós não temos ainda uma mídia preparada, né, para poder, de forma pública, que seja publicitado, né, de forma atuante, sobre essa questão de maus tratos, né? Então, a gente precisa, portanto, que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Porque é através da sua rede, né? Através dos podcasts, através da mídia local, que eu quero agradecer, né? Por serem parceiros da gente, por estar contando as histórias desses animais, infelizmente a maioria trágicas deles, né? Então, a gente precisa da comunicação para a gente poder falar, mostrar para as pessoas que maltratar animal é crime. Que existe uma lei. Os animais hoje, eles têm vozes, eles têm vez, eles têm quem os proteja. Nós, protetores e ativistas da causa animal, a gente está aqui para poder ir para a guerra, se for necessário. Né? E não deixar um animal morrer a léu. Né? A gente que agradece o seu trabalho. Eu acho que é super importante ter pessoas com esse foco, toda essa equipe que você falou, de juntar esse propósito da causa animal e estar fazendo um trabalho tão importante quanto é o da APA, né? Stephanie, como que funciona a questão de um resgate pela APA? Vocês recebem denúncias? Vocês, no dia a dia, que a gente vê bastante animal abandonado, como geralmente funciona? Bem, gente, é o seguinte, resgates, né? Além do resgate, tem um suporte, né? Porque a gente não tem dinheiro para poder ficar contratando um carro para poder resgatar um animal de grande porte. E a gente sabe, às vezes a gente não tem uma gota de gasolina no carro, a gente sabe. Então, isso é muito complicado. E nós recebemos diariamente na nossa página dezenas de casos de crimes de maus tratos. A APA, geralmente, ela transfere a maioria dessas denúncias. Principalmente, a gente orienta os nossos seguidores, as pessoas que entram em contato com a gente, para poder abrir BO. Sim, porque é muito importante a gente comunicar o fato à polícia. Porque a polícia tem tanta demanda que é muito complicado, é muito demoroso ainda, né, chegar até ao criminoso, no caso. Então, a gente tem que provocar mesmo a polícia, o Ministério Público, para poder eles, né, eles existem, eles estão sofrendo, alguma coisa nesse sentido. Hoje nós temos uma delegacia especializada, muito parceiro da causa animal, DPMA, né? A DPMA, com a doutora Carolina, o doutor Wilson, que são delegados fantásticos, super parceiro da proteção animal, da causa animal. Eles realmente estão focados de combater os maus tratos. E essas denúncias, quando chegam para a gente, são dezenas de denúncias, né? Então, assim, a gente, infelizmente, nós temos poucas pessoas, 3, 4 pessoas que administram a página, que trabalham, né, para poder se sustentar.
sustentar os seus animais. E aí, às vezes, a gente se divide para poder ficar olhando no direct. Sim. Então, assim, a gente, Stephanie, você não está dando importância para a denúncia que eu fiz. Não é que a Stephanie não está dando. A Stephanie acorda 4 horas da manhã. A Stephanie tem centenas de animais no abrigo para poder medicar. Tenho que sair para poder fazer uma compra de alguma coisa. A Stephanie tem que levar animais para a clínica para poder tosar, para poder cortar a unha, para vacinar, para poder internar, para poder fazer um monte de coisa. Então, 24 horas para a Stephanie é muito pouco, né? Fora que eu também tenho alguns problemas de saúde, né? Que eu preciso também me cuidar, porque eu sou uma máquina que precisa de manutenção, né? Aí, então, eu preciso também me cuidar. Eu tenho família, tenho marido, tenho filhos, né? Eu tenho vida social também, né? Que muitas das vezes eu deixo de ir para um compromisso familiar pelo cansaço, né? Então, assim, é muito cansativo para mim. Então, eu queria muito poder fazer mais, mas infelizmente eu não tenho o suporte, nem o suporte financeiro, nem o emocional para poder suprir essa necessidade das pessoas. Eu queria ser uma Mulher Maravilha, sabe? Eu queria ser uma fada para poder, né? Por mim, jamais existiria sequer abrigo, porque abrigo para mim é um lar temporário. Isso. Né? As pessoas, você tem abrigo, você tem obrigação. Gente, abrigo é abrigos privados, não é abrigo público. E mesmo com abrigo público, eles têm que ter limitações, porque as pessoas confundem o que é abrigo e o que é um depósito. Nós não podemos transformar os nossos abrigos em depósitos de animais, até por questão que eles não são números, eles não são objetos, eles são seres. Os nossos animais, eles são tratados como seres sencientes, seres vivos. Então, por trás de um resgate, existe todo um trabalho, que é saber para onde nós vamos relocar esses animais, porque nós já estamos lotados. Dividir em alas, porque às vezes tem uns cães que são mais bravos, eles brigam, então não aceitam outros animais. A gente tem que ter essa logística. A gente primeiro tem que fazer, antes do animal ser resgatado, a gente tem que saber qual é a clínica que está apta para poder, que pode aceitar esse animal, esses animais. No caso, às vezes, teve uma vez que a gente resgatou, acho que foi no Conjunto de Esperança, mais de 50 animais, cães. Que demanda, né? Então, assim, a gente tem que ter uma preparação. Então, esses animais precisam todos fazer hemograma, porque o metabolismo deles, eu não sou veterinária para poder falar, mas eu escutei, são diferentes. Às vezes, um reage diferente do outro. Né? Então, assim, tem hemograma, tem remédio para carrapato, tem o vermífago, tem a vacina, tem a castração, tem as coleiras, tem os banhos, tem tosse. Então, gente, é muita coisa. Por 50, não é? Não é simples. Resgate. Não é simples, não existe resgate simples, na verdade, não é? Não, Bruna, não existe resgate simples. As pessoas, né, dizem assim, é ONG, tem ajuda do poder público, tem ajuda do governo. Não, gente. A APA não tem ajuda, por enquanto, de poder público, mas nós estamos acreditando que estamos tendo vários avanços em relação às políticas públicas, e a gente acredita que pelo trabalho que a gente está fazendo, que a gente faz há anos na causa animal, a gente seja pelo menos no mínimo reconhecida, né, e ser tratadas, ter esse suporte financeiro, porque a gente vive quebrada, amiga, sabe? Com certeza, eu acho que é uma questão da disposição de viver só para essa causa, de ter saúde mental, de lidar com o sofrimento dos animais é algo muito difícil, né? Muito. Eu queria ver na tua visão, Stephanie, do tempo que você começou até aqui, quais foram as mudanças mais relevantes no meio da proteção e saúde e bem-estar animal que você vê até hoje aqui? Olha, castração. Né? Eu acredito, assim, que antes existia muito preconceito em relação à castração. Gente, se as pessoas pensarem que castração é saúde para os animais, eles é uma maneira de proteger os bichinhos, é um controle populacional mais saudável. Né? Antes, eu queria até mencionar que os animais eram retirados das ruas
saudáveis e levado para o CCZ para poder serem eutanasiados apenas por motivo que eles estavam na rua. Assassinato, né? Assassinados cruelmente. Inclusive, eu fui uma das pioneiras aqui de bater de frente com o CCZ. Né? Fui para uma CPI de maus-tratos em Brasília, né? Contando um pouco da minha história. Sim. Com a minha amiga Tiziane, da Viva Bicho. Uhum. E lá nós fizemos a denúncia, lá na época era até o deputado Ricardo Isaac que abriu essa porta para a gente. E nós fomos para essa CPI de maus-tratos. E a gente conseguiu fazer uma lei através do Ricardo Isaac, do deputado federal Célio Sturdat, que hoje é uma lei válida, uma lei que existe, que o CCZ está proibido de fazer eutanásia de animais saudáveis. Que ótimo. Então, é uma luta que foi muito árdua, né? Uhum. E como eu posso falar para você, né, Bruna? E a gente não parou. Um avanço De lá para cá, um avanço que vem atrás do outro. Muita E a gente gente nem imagina, né? A gente provoca o poder público, né? Às vezes, Stephanie é bocuda, Stephanie é barraqueira. Eu sou a barraqueira do bem. Se as pessoas realmente me conhecessem, tá? E reconhecessem que eu tô aqui não é para poder aparecer, não é para poder me mostrar, sabe? Eu quero que a causa apareça, eu quero que os animais sejam vistos, sabe? Que a sociedade entenda e que o poder público falou, né? Opa, peraí, que está acontecendo alguma coisa. Portanto, que hoje nós temos políticos eleitos, né? Para poder trabalhar pela causa animal. Então, assim, a gente realmente espera que seja feito, né, essas políticas públicas, mas eu acredito sim, nós estamos vendo avanços lentos, mas nós estamos vendo, sabe? O que nós não queremos é que não esteja acontecendo nada, né? Mas a gente consegue sentir hoje que seja de 10, 20, 30 animais castrados por dia, em castra móveis, em pet móveis, para a gente já é um avanço. Por quê? Porque uma gata, ela pode parir 3 vezes ao ano. Então, já pensou se cada gata pare, no mínimo, 8, 10 filhotinhos? E esses filhotinhos serem reprodutores daqui a 6 meses? Então, é um multiplicador. Então, a gente precisa, sim, dessas políticas públicas acontecerem. A gente precisa, sim, ter uma máquina de fazer o controle populacional de forma legal, de forma legítima, como a castração. Eu acredito que o principal caminho até do abandono animal, de minimizar essa questão de sofrimento na rua, seja a castração também. E o sofrimento deles, né? Os maus tratos, né? Porque, às vezes, tem um animal que ele está com fome. Às vezes você está eu estou te falando fatos reais, porque eu já presenciei. Eu já cheguei, já estava assim, nesse dia eu estava indo acho que era com a Paty, numa pizzaria, comprar pizza para a gente poder jantar, e tinha 2 cachorros espiando o pessoal comendo os espetinhos lá. Aí eu comprei um espetinho para cada um e coloquei. Eu fui criticada. Aí ele disse assim, tem tanta gente com fome no meio da rua, você fica dando um espetinho para poder dar para um cachorro velho desse. O dinheiro é seu? Não estou pedindo para você. Eu estou comprando com o meu dinheiro, sabe? Então, assim, eu alimento, sim. Às vezes a gente dá tanta ração, eu só ando com ração no carro, né? Sim. Aí, às vezes a gente está sem nem nada no carro. Mas, assim, eu posso parar, comprar um sachê, eu compro uma latinha de pedigree para poder dar para eles. Então, assim, com fome eu não deixo. Eu dou uma volta toda no quarteirão. Mas a gente sempre está lá, que é protetor, a gente sente. A gente não pode levar... acolher todos, porque se a gente for acolher... Bem que eu queria, né? Mas quando começa a ter esse olhar, é difícil fechar o olho, né? Difícil, né? A gente, infelizmente, é natural. Eu digo que é uma missão de vida. Porque... flui naturalmente. Sim. Eu não busco. Não é as coisas acontecem. Ninguém te pedindo, vem aí da sua vontade mesmo, da sua empatia e do seu amor por ele. Isso, é de tudo natural. Então, assim, e eu nunca faço o que eu não quero. Sim. Assim, e também eu não sou o que as pessoas querem que eu seja. Eu sou eu mesma, eu não preciso copiar ninguém. Eu ajo de forma natural em relação a eles, porque eles são puros. Sim. Mas tem ser humano que não. Tem ser humano que é ruim. Infelizmente. Né? Sabe? Então,
Não posso mudar a minha essência em relação aos animais. Quem me conhece sabe quem eu sou de verdade. Não mude, continue com esse trabalho lindo. Eu ia até te perguntar, fora o abrigo, né, desses 600 animais, tem um pet seu em casa? Um xodó? Olha, eu tenho várias. Conta pra gente quantos você tem aí em casa. Na verdade, em casa mesmo, eu tô com 30 gatos. 30 gatos. Tô com 30 gatos, com o Scooby vai ser 7 cachorros. Sim. Né? E assim, eu já cheguei a ter 50 cães em casa. Só que eu fui denunciada pela vizinha no Ministério Público. Nossa, que vizinha. Né? Porque os cachorros latem. Eu disse, olha, no dia que eles aprenderem a falar, eu vou mandar eles te mandar lá para aquele lugar, viu? Aí, então... Mas assim, gente, então as pessoas se sentem incomodadas por questão de latido, né? Mas eles não sabem falar. É natural. Aí eu tive que correr atrás de empréstimo, pedindo um, pedindo a outro, pedindo a outro. Foi processada mesmo? Na verdade, eu não cheguei a ser processada, mas chegou a fazer um acordo. Ah, entendi. Né? E aí, mas que chato, né? Mas que bom que aí saiu os latidos dos cachorros e eu já comecei a escutar a música bem alta. Então, assim, não estou nem preocupada. Aí os cachorros foram pro abrigo? Foram para o abrigo, a maioria. Eu fiquei só com os mais, assim, debilitados. Sim, que é uma cachorrinha que é xodozinha, que nasceu sem as duas patinhas, que a gente tirou de um canal. Inclusive, até eu me encontrei com uma pessoa que disse assim, ei, tu não lembra de mim? Aí eu disse, não, daquela cachorrinha que nasceu sem patinha. Tu lembra que tu tirou a ninhada todinha? E disse assim, eu lembro. Ai, oi, tudo bom? A gente, às vezes, não lembra. É tanto tempo. Ela já está com 9 anos com a gente. Mas fica na memória, né? De quem assistiu, presenciou aquele resgate. Então, assim, como eu vivo em resgates quase todos os dias, então é muito difícil eu me lembrar da fisionomia das pessoas. Gente, por favor, não é por maldade, tá? Eu peço perdão. Eu sou péssima de lembrar a fisionomia das pessoas. Desculpa, eu peço perdão mesmo, gente, mas é uma deficiência. E é verdade, eu testemunho aqui, desde que ela chegou, o telefone não para. É resgate de cavalo, é resgate de cachorro, é a mulher que é direto sendo procurada para ajudar. E a gente vai chegar aqui no assunto bem delicado, que é o do Scooby, né? Que acho que teve uma repercussão bem maior do que os outros, porque realmente foi muito forte a situação. Muito. Conta pra gente como foi tudo isso. Gente, eu recebi a denúncia do Scooby através de uma protetora amiga minha, né, a Patrícia Soares. Ela ligou, amiga, tem um cachorrinho assim, assim, assado, e eu vou te mandar o vídeo. Menina, quando eu peguei e assisti o vídeo umas 2, 3 vezes, eu disse assim, gente, que espécie de animal é esse? Eu fiquei na dúvida que realmente se tratava de um cachorro. Não dava pra nem... Eu já fiquei, disse assim, peraí que eu vou fazer o BO. Eu disse assim, por que as pessoas que fizeram a denúncia para você não faz o BO? Não, as pessoas não querem se identificar, tal. Eu disse, não, beleza. Aí eu, inclusive, disse, tá bom, então tá bom, pois eu vou fazer e vou encaminhar para a delegacia. Fizemos a denúncia, fiz o BO, fui para a delegacia, entreguei para o delegado ficou chocado, né? Tanto o doutor Wilson como a doutora Carol. E a gente chamou o Márcio para poder acompanhar, porque assim, nesse dia eu não podia ir fazer o resgate. Márcio Souza do SPA, que também é protetor. Então a gente trabalha em parcerias com muitos protetores. Então, o Márcio do SPA fez a retirada do animal, do local. E disse assim, Stephanie, o animal já está na delegacia. Quando eu chego na delegacia... Só um minutinho, Stephanie. Para quem não acompanhou do começo, o cachorro Scooby, ele estava numa casa com a tutora ou ele estava na rua? Como que ele estava? Ele estava, gente, no calabouço. Calabouço. Eu digo, sendo torturado psicologicamente, emocionalmente. E de todas as esferas. E a gente não tinha, na época, segundo o Márcio, quando foi lá, disse que não tinha nem água nem comida para ele. Possivelmente o Scooby estava se alimentando até das próprias fezes. Meu Deus. Então ele estava sendo criado por um monstro. Né? Então, o Scooby sofreu demais. Quando eu olhei para o Scooby, eu disse, gente, desculpa, eu peço perdão, Scooby, pelo mal humano. Nem todos os seres humanos é ruim.
Você tem 14 anos, meu Deus, sabe lá de quantos sofrimento aquele animal estava. Gente, o animal estava com larva, o animal estava com mosca varejeira dentro dos pelos, o animal estava com pulgas, o animal estava com carrapato, o animal estava com tudo que você sabe, anêmico, o animal estava, sabe... Chocante as imagens. Ele era como se o animal fosse um mutante, sabe? Ele estava... Não era um cachorro, sabe? Então, eu não posso chamar de uma pessoa dessa de humana. Ela não é humano. De jeito nenhum. Uma pessoa dessa, gente, é uma pessoa psicopata, uma pessoa doente, sádica, narcisista, sabe? A sorte é que só tinha um. Só tinha o Scooby. E a lei é muito clara, que ela está proibida de ter qualquer outro animal. Pessoa dessa doente tem que estar internada ou presa. Presa seria ótimo. Sabe? Então, a gente está em busca da prisão dela, da prisão preventiva dela, porque... Tem que pagar. Ela e o marido era cúmplice dela também. O marido tem que ser indiciado da mesma forma que ela foi. Se duvidar, os dois têm que pagar, porque ele foi cúmplice. Ele viu, porque a testemunha que apareceu depois, chamado Tiago, ele disse que desde 2023 ele mostrou para a polícia toda a conversa que teve com o tutor. Não dou não. Isso aqui leve para fulano de tal. Rapaz, eu vou te indicar um pet shop. Leva o cachorro, inclusive está registrado. Ele nunca levou, eles nunca tiveram interesse no animal. Ali era um objeto, ali era um lixo. Tu come quando te der, ou então tu come o que tem. Sabe? Então, assim, ele tratou o Scooby como se ele fosse nada, um objeto, um lixo, uma lixeira que estava ali. 14 anos de sofrimento. 14 anos de sofrimento. Bruna, nem que o Scooby dure só 10 dias, um mês, um ano. Eu vou proporcionar para ele tudo que foi roubado dele, tudo que furtaram dele. Eu tenho praticamente 600 animais no meu abrigo. E, inclusive, eu acolho até uma protetora que foi expulsa da casa, né? E eu acolhi ela com 150 animais. Entendeu? Então, assim, é difícil. O Scooby vai conhecer o amor agora. Ele vai ter tudo que ele tiver de direito, ele vai ter. Vai pra praia, como todos os outros. Vai comer ração boa. Vai brincar. Tudo. E outra coisa, ela é tão mentirosa de um jeito, tão ordinária de um jeito. Desculpa, gente, o meu vocabulário, mas isso é o mais bonito que eu posso falar aqui para vocês. Mas eu garanto que você está engasgado com vários adjetivos, porque... Isso aí, eu falei em lágrimas. Crueldade. Tá? Então, para poder eu chorar, foram 3 dias para mim poder, querendo, sabe? E não conseguia. Aí, num terceiro dia, eu disse não. Não parava de chorar. A pessoa falava comigo, eu chorava. Parava comigo e chorava. Então, assim, a gente nunca vai se acostumar com os maus tratos. A gente nunca vai se acostumar, porque a gente nunca vai se acostumar com dor e com sofrimento. Quem é que gosta de ser maltratada? Quem é que gosta de ser chacotada? Ninguém. Então, eu não admito, sabe? Se eu ver, pronto, eu posso apanhar. Posso ir até para o cemitério depois, mas o animal não fica. E como foi a reação chegando na delegacia, que você viu o animalzinho naquele estado ali? Como foi? O coração, assim, apertou? A reação que eu tinha lá era de revolta, de indignação. Eu tive um choque emocional na hora que eu tive que ser contida. Eu fiz uma live na hora e tudo. Eu tive que interromper praticamente a live, porque não era nem tudo aquilo que eu estava querendo expressar. Sim. Né, de relação de sentimento, de tudo. E foi um impacto visual que eu não, sabe, eu acho que foi isso que conseguiu, não só me chocar. Eu vou dizer o seguinte, eu tô acostumada a ver todas as atrocidades, tal. Gente, você vê uma coisa, você sentir a outra. Sabe? E é muito difícil. Você, cada vez, como aconteceu o caso do Milagre, que teve as 2 patas decepadas pelo proprietário, foi muito difícil. Foi no dia que o metrô atropelou propositalmente uma cachorrinha que também teve as patas amputadas, a Vitória. Então, são muitos casos choque.
Sabe? A pessoa tem o prazer maligno de fazer o mal a um bichinho que não sabe falar e que não sabe se proteger sozinho. É muito covardia. Total. Muita covardia. Então, eu não desejo isso para ninguém. Fora o Scooby, teve outros casos assim bem chocantes que mexeram contigo, fora esse que você falou? Ou o Scooby ficou aí essa referência? Hoje, o meu emocional é dele. Sim. Né? Mas, assim, já outros vários casos já aconteceu. Teve uma vez Sempre que eu fui num resgate de uma Yorkshire e uma shih tzuzinha, né? Uma pessoa que era até funcionária de um órgão público aí, sabe? Os cachorros tudo no meio do cocô, do xixi. Isso, inclusive, está registrado na nossa página, sabe? Teve outro caso lá no Cumbuco, que, inclusive, a própria justiça devolveu os animais para os próprios criminosos, né? Então, assim, gente, isso é inadmissível, sabe? Eles passaram uma semana, os cachorros se alimentando das próprias fezes, da própria urina. Inclusive, um veio a óbito, né? E eu fiquei com esses cachorros. Eu fiquei doente quando a justiça devolveu ele, sabe? Não sem custos, não, sabe? Nós tivemos despesa com animais, com clínica, com tudo. Não validaram o sofrimento do animal e não validaram a tiraram, sabe? Como é que um juiz, gente, tem coragem? Quantos casos, vamos falar de crianças, que o juiz devolveu um caso para um pai, sabendo que é um abusador e tudo, e no final das contas a criança pagou com a vida? Será que um juiz desse não consegue dormir, gente? Animal é como se fosse uma criança. A violência doméstica hoje, ela não envolve só o homem bater na mulher, ou a mulher bater em homem, bater em criança, em idoso. Não! Os animais estão incluídos também nesse sofrimento. Sim. Os animais são os que mais sofrem. Você vê que na maioria das separações, entendeu? Sabe? Ninguém quer ficar com o animal. O animal, geralmente, ele vai para ONGs, ele vai para abrigos, eles vão para a rua. Quando muda de cidade ou qualquer coisa, o animal é mais afetado. Essa parte que eu queria falar com você. Por favor. Nós estamos cansados de receber várias denúncias. Meu animal cresceu. Não dá no meu apartamento. Eu vou mudar para outra cidade. Eu vou morar com a minha mãe. Nós pegamos um caso recentemente agora. Eu adotei, mas eu não posso mais ficar. Eu me separei do meu marido. Gente, desculpa esfarrapada, porque quando você ama, você não dá, você vive e tudo. Duvido você se desfazer de um filho da sua mãe. Qual é o filho que tem coragem de fazer isso? Qual é a mãe que tem coragem de se desfazer do seu filho? Porque o animal, hoje, é meu filho. Sim. Porque mãe não é quem pare, não. É quem adota. Quem adota, eu te digo. Adotei uma moça hoje tinha 15 anos na época. É minha filha hoje. Ela não tem diferença nenhuma dos que eu parei, não. Sim. O amor é igual. Todos os direitos é iguais. E isso acabou. E os meus animais, não fui eu que parei, mas fui eu quem acolhi. E são meus, eu estou aqui para brigar com eles. Podem achar ruim quem quiser achar, não estou nem preocupado, como eu sempre falo. Não viva às custas das suas críticas, entendeu? Se estão preocupados, pode pagar minhas contas que eu aceito, entendeu? Então, desse jeito. Mas, fora isso, Bruna, eu não abro mão. E às vezes assim, Stephanie é chata, Stephanie é isso. Eu disse assim, que bom que você pensa assim. Eu estava até conversando com a minha amiga, eu disse assim, tu está preocupado com que as pessoas te criticam, que te odeiam e tal? Não. Eu já tenho quem me ame. Estou preocupado com que as pessoas não gostem de mim, não. Eu já tenho essas pessoas que gostam de mim, que me amam. Que ajudam. Então, não estou nem pouco preocupado com quem não gosta de mim. Então, assim, vou continuar seguindo a minha luta. Sim. Não é um trabalho. O trabalho ele vai ser acarretado com o adjetivo. Sim. Que é o voluntário. É um trabalho que eu tenho todos os dias de forma voluntária. Mas o que eu posso te dizer, Bruna, que hoje eu tenho, porque eu poderia fazer outras coisas na minha vida, é uma missão de vida. Com certeza. Porque eu não consigo ficar longe dos meus bichos. Meu marido ele já recebeu várias
várias assim convites para poder ir para outro estado, para poder ser, sabe, alguém. Eu não vou dizer porque é uma coisa bem pessoal, eu não vou, mas sabe. Sua paixão é muito nítida, Stephanie. Então, assim, quem não gosta, infelizmente, fique sem gostar, porque o que você faz tem um impacto muito maior na vida deles, tá? Stephanie, conta pra gente como foi a parte boa, né, do Scooby depois do resgate, depois da delegacia, como ele está sendo cuidado hoje em dia e como foi o seu momento de escolha de adoção. Como eu falei anteriormente, né, o fato dele, né, na verdade, foi um encontro de almas, né? Eu fiquei bem afetada com o sofrimento dele e eu fiquei com muito medo depois. Eu nunca senti algo assim. Eu fiquei com muito medo dele ir para as mãos erradas. Sim. Que as pessoas que forem ficar com ele não vão cuidar da mesma forma que eu cuido. Uhum. Então eu fiquei naquela insegurança. Não sei se é porque foram 14 anos de sofrimento. Então, assim, mexe muito com o emocional psicológico da gente. Então, assim, foi um encontro de almas, porque ele é um cãozinho incrível, sabe? Ele é dócil, ele é... né? Você vê na imagem o antes e depois, você vê aquele olhinho dele, aquela coisa... que você vê que poderia ter sido diferente a vida dele, né? Sim. Como ele poderia ter sido amado. Sim, fora a mentira que ela deu, né? Lá na delegacia, dizendo que ele era um cão muito bravo, que queria morder, que não podia tosar. Que, sim, sei. Se ele tivesse mordido. A veterinária começou a fazer os primeiros cortes da tosa com a tesoura. Ele não mostrou nenhum tipo de reação na tosa. Ele só foi sedado porque ele estava cansado e os veterinários precisavam tirar uma parte necrosada que estava com mise, entendeu? Para poder fazer já o tratamento. Então, assim, é mentira, muita mentira que ela inventou em relação a esse animal, sabe? Como se fosse um cão, assim, um monstro. Realmente, ela criou um monstro. Ela desenhou um monstro. Acho que o sonho da vida dela era ter um monstro dentro de casa. Imagem e semelhança dela, né? Exatamente. Então, assim... Como foi ver ele já tosado, ele se recuperando? Foi tudo de maravilhoso, gente. Eu disse assim, é o mesmo bichinho. Essa sensação, né? É uma sensação, gente, que assim, é inexplicável. Até hoje eu fico perguntando, eu recuperei aquele animal. Cara, como a vida é massa, sabe? Como que a gente consegue fazer isso? Deus é maravilhoso, sabe? Então, assim, eu acredito muito. Sempre teve uma frase que eu não lembro de onde que foi, que o Scooby é um milagre, porque já aconteceu de fato de uma cachorrinha que a gente resgatou que estava semelhante à situação dele, sendo de pequeno porte. Quando ela fez a tosa, ela desmaiou. Meu Deus. E ela também já era uma cachorra idosa. E aí eu levei para a clínica, eu fui correndo, inclusive, até para a doutora Fátima, na Bus Masfit. Levei a doutora Fátima, pegou, já estava fechando a clínica, me ajuda, tal. A doutora Fátima colocou ela no soro, mas infelizmente, quando chegou em casa, ela veio a óbito. Então, assim, sabe? Então, eu fico com aquele medo, eu acho que por conta da Meg, eu fiquei com muito medo de acontecer a mesma coisa com o Scooby. Sim. E aí, assim, sabe que a vida da gente que é de proteção é uma caixinha de surpresa. Sim. Às vezes você vai, trata, cuida bem daquele animal e o animal está super bem. E no outro dia o animal amanhece o dia morto. Não, mas que a gente está na torcida que o Scooby tenha esse momento de amor com você e que ele conheça o que é ter uma tutora de responsabilidade de amor. E é isso que faz a diferença, né, Stephanie? A gente vê que no seu olhar a gratidão aí, o reconhecimento maravilhoso. Que ele vai ter, que ele já tem por você. E eu acho que eu e todo mundo que viu esse resgate, a gente só tem a te agradecer. Obrigada. E que você continue nesse caminho por muito tempo. E que as dificuldades não te deixem parar, porque não é fácil. Não. Todo dia tem algo, né, para você resolver, que vai impactando a sua saúde. E é isso, que venham mais pessoas com essa empatia e que a causa aumente, a causa avance. A gente está aqui para ajudar na informação da proteção do bem-estar animal e está aqui também apresentando o trabalho de pessoas como você que fazem a diferença na proteção. Muito obrigada por isso, de verdade. Eu que te agradeço a oportunidade. Obrigado, gente, por essa oportunidade que vocês estão dando para poder falar um pouco da minha história, um pouco da causa animal, levar essa mensagem para vocês. A gente, inclusive, eu quero até, se você puder, a gente está lançando uma campanha Ceará contra maus tratos, gente. Nós estamos aqui, vamos começar a fazer um congresso
isso. Nós estamos convidando várias pessoas de grandes nomes da causa animal, como o delegado Bruno Lima, como o Matheus Loyola, para poder vir fazer em primeira mão no seu programa. Maravilha, obrigada. Tá? Já estou em conversa com o deputado Célio Sturdet já para a gente poder proporcionar esse congresso de imediato para a gente poder fazer. A gente precisa abrir esse leque. No lugar de ser o Ceará contra maus tratos. Vocês já pensaram assim? E a gente começa daqui do Ceará a levar para o Brasil, para o mundo inteiro, e ser o Brasil contra os maus tratos. Perfeito. Essa campanha, gente, que vai levar a mensagem, vai impactar na residência das pessoas que são mais leigas, porque tem gente que ainda acha que manter um animal acorrentado no fundo do quintal, ele está bem, ele está ótimo, ele está comendo, ele está bebendo, está ótimo. Então, não é. A gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. A gente precisa começar a ter uma educação ambiental nas escolas, para poder as crianças começar a levar os recados para as suas mães, seus pais, e trabalhar essa conscientização. A educação, né, Stephanie? Então, é essa mensagem da proteção animal que eu quero oferecer, proporcionar para vocês, entendeu? Para o mundo afora, sabe? Porque quando eu morrer, a gente não leva nada, mas eu vou deixar muita coisa legal aqui para que vocês possam dar continuidade a esse trabalho aqui, essa missão, né? Porque eu digo... O legado já existe, né? E eu fico muito animada com essas ideias e já vai ser uma alegria. Já estou animada em ir para esse congresso, a gente estar lá junto, fazendo a cobertura, por favor, divulgando. Vai ser um prazer vai enorme. Ser um marco, assim, para cá, porque Ceará. nunca teve. Nunca teve. E é breve, vai ser bem breve. Stephanie, antes da gente terminar aqui, a gente tem aqui um quadro que se chama Bate-Pata. Vamos bater aqui a nossa pata humana. E eu queria poder contar com você nisso. Eu vou falar uma palavra e você me fala o que vem à sua cabeça, tá bom? Ok. Resgate animal. Top. Adoção. Importantíssimo. Scooby. Tudo. Castração. Fundamental. Maus tratos. Não deve existir. Um sonho para a APA. Ver o nosso abrigo construído. Nossos canis, novos canis. O maior desafio no resgate de animais. O sofrimento deles. Perfeito. Então fala pra gente como que a gente pode ajudar a APA, quem está assistindo a doação, como que funciona. Pronto, gente. Nós estamos com problemas técnicos no Pix da gente, tá? Na conta da nossa instituição. Então, a gente tem uma conta provisória, quem quiser ajudar de forma financeira, né? Entra na APA_Fortaleza, né? Nas redes sociais. Tem lá tudo na nossa biografia da página, tudo bem certinho, tudo bonitinho. Tem o direct que você pode entrar, tem o WhatsApp que você clica lá, você já cai na parte do WhatsApp. Tem lá vaquinhas, tem a nossa comunicação. Tudo bonitinho, tá lá tudo descrito. É só você clicar, acessar a nossa página, APA_Fortaleza, para vocês conhecerem o nosso trabalho e ajudar centenas de animais que hoje estão tutelados pela APA. Vamos ajudar, gente, que é um trabalho incrível. Deixa uma mensagem final para o nosso telespectador, por favor. Gente, eu sempre costumo, a minha frase hoje até, a Fati falou para mim, né? A tua marca, a tua história, né, é hoje. Eu sou protetora do berço ao caixão, né? Então, assim, e eu espero que realmente, que demore bastante, né? Que eu possa continuar, Deus possa estar me dando, me proporcionando salvar mais vidas, né? E o que eu tenho para falar para vocês, não há maus tratos. Você tem que se colocar no lugar do bichinho. A dor dele é nossa. Eles são seres sencientes, eles sofrem, eles sentem fome, eles sentem sede, sabe? Então, assim, não faça o que você não queria que acontecesse com você ou com o filho de vocês. Salvem vidas. Você não precisa levar um animal para sua casa, mas você precisa cuidar dele, colocando uma água nas portas da sua calçada. Se você não puder comprar ração, coloque aquele restinho de comida na sua calçada, porque você vai estar alimentando e salvando vidas. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por contar a sua história. Vou continuar salvando vidas, tá, Stephanie? Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço demais. E quem acompanhou até aqui, por favor, continue vendo a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, TikTok. Se inscreva no nosso canal do YouTube e até o próximo episódio. Obrigada.